boa noite, tudo bem? Vamos então para a nossa última live dessa semana, super especial do Agosto Dourado. Vai ser um bate-papo delícia com a Bárbara, da Pediatria Lúdica, Bárbara Pediatra Lúdica, e vai ser sobre volta ao trabalho sem desmame. Esse é um assunto que aflige muitas mães, né? Porque a nossa licença maternidade é curta e a gente fica com o coração apertadinho, né, para voltar a trabalhar, e o bebê ainda a gente sabendo que deve ter o aleitamento materno até os 6 meses, né? Muitas vezes não é possível a gente fazer esse aleitamento direto no peito, né? Mas é possível a gente fazer o aleitamento de uma forma compatível com a amamentação. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Deixa eu ver se a Bá já tá aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Vou adicionar. Tá, deixa eu te adicionar aqui. Vamos ver se ela consegue acessar a live. Tá bom. Vem falar oi aqui. Oi, Bá, vamos ver se você consegue entrar aí na live comigo. Olá. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, Bá? Boa Tudo noite. bom? Boa Vou noite. aumentar o volume aqui. Obrigada de ter aceitado o meu convite para falar desse assunto que eu sei que você também gosta. Sim, adorei. Volta ao trabalho sem desmame, que é uma Sim, coisa tão importante, né, para proteger a sim, amamentação, com os certeza. bebês, as mamães. Deixa eu Deixa eu ver aumentar o aqui. volume aqui. Ai. Vou pegar um filtrinho, porque, né? Ah, sim. Essa altura do campeonato, sexta-feira, de noite. É, não dá. Tem que ir só com ele. Não dá. Pronto, beleza. E esse filtro também. Esse filtro de você, não dá. Tirar o filtro. Elas não precisam, né, de filtro. Não precisa, né? A gente que precisa. A gente precisa, assim, para dar uma salvada, né? Ainda mais ó, depois dessa semana que foi super corrida. Uma semana bem intensa. Viu? Vai lá tomar banho. Então, para a gente poder conversar. Mas você fez um roteirinho aí para a gente conversar sobre o. Eu fiz um roteirinho pra gente não se perder muito, né? Porque eu dou umas perdidas, assim, começo a falar dessas coisas, de repente vai emendando uma coisa na outra, aí você não fala o que tinha que falar. Todo Mas mundo. a gente começa a conversar e meio que dispersa, né? Sim, Mas aí eu fiz um roteirinho, mas só pra gente, só com os tópicozinhos pra gente tentar falar tudo o que precisa falar, né? bastante coisa. Bastante coisa, porque é bastante coisa, e eu acho que é um tema que é muito, muito importante, muito preocupante para as mães, né? Acho Sim, que a hora de voltar ao sim, trabalho tem muita, né? Já é difícil deixar o bebê, a gente está super ligada ali no bebê, ter que sair, ter que sim, deixar. E essa questão da alimentação do bebê, do aleitamento também. E a gente sabe que muito bebê, assim, essa volta ao trabalho é um ponto muito crítico no, né, para a história sim, da amamentação. Então, muitos bebês acabam desmamando, né, mais precocemente, não exatamente na hora que volta, às vezes, mas sim, acaba tendo uma amamentação mais curta, né, por conta dessa volta ao trabalho, né, que a gente sim, fala. Infelizmente, a gente tem o ideal, que seria a mãe estar com o bebê o dia inteiro para poder amamentar até os 6 meses exato. sem ter que dar nada, depois introduzir alimentação complementar, mas mesmo quando vem a alimentação complementar, a mulher teria que continuar ali, né? Porque a Sim, alimentação uma coisinha, eles ainda mamam bastante, então assim, a gente sim. precisaria de uma licença, eu acho que a gente precisaria de um ano de licença Seria o maternidade, ideal, né? né? Um ano seria o ideal. Porque aí o bebê já estaria se alimentando, já estaria, né, com menos necessidade, vamos dizer, do leite, mas não é a nossa realidade, não é a realidade de muita gente, né? Sim, E aí a gente tem algumas estratégias para tentar, mesmo dentro da realidade da gente, tentar minimizar, né, o impacto
dessa volta ao Volta ao trabalho. trabalho, né? E de como, né? Então eu falo, o ideal é ficar com o bebê em casa. O segundo, o melhor seria poder amamentar o bebê mesmo trabalhando. Então, mulheres que trabalham, Sim, né, em lugares que dá para o bebê mamar, ou trabalha, às vezes tem mulher que trabalha na frente de casa e consegue, né? A conciliar. terceira é conciliar. Quando não, a gente ter no ambiente de trabalho uma possibilidade de ordenha e armazenamento, que é super difícil de a gente ter essa estrutura de Também, trabalhos, né? E, sim, por último, a realidade da maioria, que é volta a trabalhar, não tem onde ordenhar no trabalho, não tem como fazer, mas que mesmo assim tem como a gente proteger, né, essa amamentação e sim. tentar oferecer o melhor para esse bebê e para essa mãe também, né? Então Vai acho muito de organizar também, né, essa volta ao que trabalho. Infelizmente, a gente tem que jogar com as cartas que tem, né? tem, exatamente, né? Não adianta a gente falar, o ideal seria eu poder estar em casa, o ideal seria eu poder Sim, amamentar, o ideal seria eu poder estar no meu trabalho, ter um lugar para eu ordenhar, para eu poder guardar, mas sim, a realidade não é essa, a gente tem que trabalhar e traçar como uma tem. estratégia com aquela realidade que a gente tem, né? Sim, E isso assim, a gente também voltou a trabalhar, enfim, e teve que traçar a sua estratégia de acordo com a sim, sua realidade, né? Então, cada mulher vai traçar a sua estratégia, mas sabendo, acho que algumas coisas é mais fácil, né, da gente conseguir exato. fazer isso. Começar a se organizar um pouquinho antes, Começar né? Com a as organizar rotinas de ordenha, isso, né? exatamente. Treinando o cuidador. Sim, sim, né? Acho que é muito importante esse treino antes, né? Eu vejo muito Uhum. assim, elas me perguntam muito, reclamam muito, o bebê não tá aceitando mamadeira. É uma coisa muito assim, o bebê não quer a mamadeira. Eu falei, ainda bem que ele não quer, né? Porque não era pra ele. Então, assim, mas É, você as mães, elas têm uma angústia nessa questão, às vezes da mãe sim. querer dar mamadeira pro bebê 2 meses antes dela voltar ao trabalho, porque ela tem medo que ele não vai aceitar a mamadeira depois, né? E Então, vai sofrer mais. e que vai sofrer mais. Então, assim, essa questão da volta ao trabalho, às vezes ela começa a interferir muito antes da volta ao trabalho, né? Então, tem mulher que desde o começo quer acostumar o bebê a tomar mamadeira, porque senão, Sim, quando voltar, ele vai sofrer ou ele não vai pegar, e se ele não pegar. Mas, assim, claro, tem que ter uma preparação, né? Só que não da mamadeira, tem que ter a preparação das outras sim. coisas, deixar o bebê já com quem vai ficar, deixar o cuidador ficar um pouco com o bebê antes de ser a época que realmente ele vai ter que você já vai estar trabalhando, né? Para ele e o bebê se entrosarem, se acostumarem, ele aprender a ofertar o Sim, leite da maneira correta. Então, acho que tem toda essa preparação mesmo sim. que tem que ser Eu feita. vejo que muitas mães até pensam em dar chupeta, por exemplo. Eu atendo várias que falam assim, mas a minha filha vai para a creche. E na creche Sim, eles querem que dê chupeta, a né? creche. Então, assim, é uma coisa também que é meio que, aqui na minha cidade, por exemplo, é meio cultural, sabe? Chega o bebê Sim. na creche, as próprias professoras já querem que vá de chupeta, porque dá menos trabalho. E não A temos a possibilidade de oferecer o leite de outra forma, a maioria é na mamadeira. madeira. Então, é muito complicado isso, né? De escola, creche. Sim, Acho que isso é um ponto importante também. Assim, eu sim, acho que assim, se você tiver a possibilidade de escolher entre colocar o bebê numa creche, numa escola, ou deixar com um cuidador, né, que seja da sua confiança, óbvio, é melhor você deixar com um cuidador, né? Por vários motivos. E um deles sim, é a alimentação, a atenção que o bebê vai ter. O bebê nessa idade, eles precisam ainda de uma atenção mais muito. uau, eles precisam, né, de ter esse. Mas a realidade, ela vem e a realidade de muita gente é colocar na creche, colocar na escola. Inclusive, foi a minha realidade com o Gustavo, que é o meu mais velho, né? Ele foi para a Uhum. escola com 5 meses. E para ele foi péssima a escola porque ele ficou super doente. Aí no final eu tive que tirar ele da escola com 1 ano porque não tinha como manter. Não dá. O Miguel eu já
tive uma outra, né, uma outra possibilidade de ter uma pessoa para cuidar dele, que ficava junto com a minha mãe, então foi diferente, né? Mas assim, a gente Uhum. faz o que dá para fazer, mas assim, na escola, na creche, também teria que ser ofertado dessa maneira. Mas, infelizmente, em muitas creches, eles só dão mamadeira, só dão fórmula, não aceitam o Sim. leite, né? Na região que eu trabalhava, na UBS, que era em São Mateus, lá tinha um grupo muito forte nessa questão de aleitamento. Então, foi feito um trabalho com as creches também, né? Que Mas a legal, gente isso que é importante. para poder, né, deixar a mãe ir lá amamentar, para poder oferecer o leite materno, oferecer em copinho. Então, é todo um trabalho que tem que ser feito, é, que não é só com a família, né? Tem que ser a sociedade toda, na verdade. Sim. Isso que é De... importante a conscientização, né? A partir de que do ponto que todo mundo tem essa consciência, a gente consegue cobrar, né? A mãe consegue cobrar a creche, e aí vai outra que também pede isso, a outra que pede, e aí eles vão começar. Eles vão começar a pensar, né, desse outro jeito. Sim, É, a gente, na creche, assim, eles às vezes querem introduzir alimentação antes da hora, porque, né, é mais fácil. é mais Tá dando fácil. para um, dá para dois, né? Exatamente, porque eles querem, assim, na verdade, por conta da estrutura, e não é nem por má vontade, às vezes, mas assim, Não, não, um exatamente. cuidador para vários bebês, então Sim, precisam que todos estejam seguindo a mesma coisa. E a gente sabe que não, né, cada bebê teria a sua necessidade individual e que não acaba virando todo mundo o mesmo. Mas é, a gente tem que ir tentando mudar isso aos pouquinhos, né? E uma coisa que eu acho importante falar para as mães é que, assim, às vezes a mãe fala, eu não vou conseguir deixar o leite, porque eu trabalho o dia todo, eu não vou ter, não vou conseguir a quantidade, né? E o que eu falo para elas é assim, lógico, o ideal é deixar tudo que o bebê vai mamar. Mas mesmo que você sim, não consiga tudo, o que você conseguir já é vantagem, né? Já é um ganho para o bebê. Então, assim, se o bebê vai mamar 4 vezes e você deixar 3 de leite materno e um tiver que ser um outro leite, é melhor do que sim, dar 4 vezes, né? O sim. outro leite. Então, a gente sabe que, assim, para mulheres que trabalham muito longe de casa, que ficam, às vezes, sai 6 horas da manhã e chega às 7 horas da noite, é difícil realmente ela, nesse período que ela está em casa, ela conseguir manejar tudo isso. É pesado. Mas É, enquanto bastante ela coisa. conseguir, né, já é uma vantagem. Não precisa ser tudo ou nada, né? Ou eu deixo tudo ou eu não deixo nada. Então, Exatamente. ir fazendo estoque, né, antes de voltar e se organizando mesmo. Daí eu coloquei aqui para a gente falar um pouquinho de como ordenhar, né, dos tipos de ordenha, como Uhum. armazenar, como oferecer, enfim. Então, da ordenha, a gente tem ordenha manual, tem ordenha com bomba manual também, e a ordenha com Sim, bomba elétrica, né? A ordenha, tem mulheres que na ordenha manual tiram uma quantidade super boa de leite. Então, assim, é possível fazer com a ordenha sim. manual, né? Desde que seja feita do jeito correto. A Sim, ordenha, higienizando bem as né? mãos, né? Higienizando a O mão, preparando prato. mama, preparando a mama, fazendo massagem, fazendo Exato. shake, para que saia, né? E uma coisa importante, mesmo para quem faz com bomba, é não desanimar, porque assim é muito comum no começo sair Sai pouquinho. pouquinho, né? Então às vezes sai 10 ml, sai 20 ml, daí a mulher fala, nossa, mas como que não adianta, porque isso aqui não vai adiantar nada. Mas o Sim, organismo ele vai se habituando àquilo, isso vai aumentando, né? Se você vai fazendo sempre exato. uma constância, né? E uma outra coisa importante é assim, nunca compare esse tanto que sai com o tanto que sai quando o bebê mama. Porque às vezes, quando elas É começam a fazer ordenha, diferente. elas ficam assustadas achando que tá com pouco leite. Nossa, eu tiro e sai 10 Sim, ml, então meu bebê só mama 10 ml. Não, a boca do bebê não. é outra realidade. Não tem a ordenha Sim, atual, nem bomba elétrica de nenhuma marca que vá conseguir simular de verdade o que o bebê consegue fazer ali, né? Então é outra sim. a realidade.
Para quem tem condição de ter uma bomba elétrica, a bomba elétrica ela facilita no sentido que às vezes é mais prática, é mais rápido, às vezes Sim. você, né? Às vezes você está amamentando um peito e está com a bomba No dando outro. no outro. Então, assim, Que às é vezes uma ótima coisa, né, para sair mais para leite, sair né? mais leite, exatamente. Então, assim, ela ajuda nesse sentido. Então, Uhum. mas assim, não ter uma bomba elétrica não quer dizer também que não vá poder Ser fazer, possível. que não vai ser possível, né? A bomba elétrica tem um custo mais alto, mas Sim. existem lugares que alugam, né, a bomba elétrica Isso, eu também. ia comentar a mesma coisa. Tem lugares que alugam. Eu até cheguei a alugar na época do Miguel, porque eu estava usando uma bomba emprestada. Eu usava uma bomba da Medela, mas eu não era minha. Já no Gustavo não era minha, daí devolvi para minha amiga, depois ela me emprestou de novo. Só que aí ela tinha um bebê um pouco mais novo do que ele, daí ela precisou da bomba por um períodozinho, e aí eu devolvi para ela, né? Era dela. E Uhum. daí eu aluguei por um tempo, né? Tive que devolver. Aí eu aluguei por um tempinho, então assim, tem essa opção também, né? E, gente, assim, é o que eu falo, claro, às vezes não dá para alugar também, enfim, a gente sabe que tem várias realidades. Mas Exato. pense também que se você não ordenha, você tem que comprar o leite, né? Então, Sim, o- a fórmula é cara, né? A fórmula também tem exatamente. um custo alto. E então faça, né? Considere isso também na hora de Faça pensar as contas direitinho, as é. contas direitinho, né? Porque às vezes vale muito mais a pena você pagar o aluguel ou comprar uma bomba do que Sim. comprar fórmula por meses e meses e meses, que vai ser depois o Sim. bebê tomando, né? E se organizar, às vezes, né? Conseguir uma bolsinha térmica para fazer o transporte, se Sim, conseguir fazer isso sim. no trabalho, se não tiver geladeira, né? É, O sim. mínimo que você conseguir, um espacinho ali para você conseguir fazer essa ordenha em paz, né? Sim, E ter uma sim. bolsinha com gelo, aqueles gelos recicláveis, já é possível você transportar de forma segura o leite. Transportar, exatamente. Já é possível você transportar. Eu cheguei Sim, a fazer ordenha em trabalho. Na verdade, quando eu voltei, tinha um dia que eu ficava o dia inteiro fora, não tinha. E daí eu acabava fazendo na hora do almoço, numa sala que não era para isso, mas enfim. E você consegue, né? Eu deixava, tipo, dentro do, né? Punha o frasquinha, depois punha numa outra necessairezinha dentro da geladeira mesmo da copa que a gente usava, e depois eu punha na bolsinha de transporte. Então, assim, e se virando com o que tem e com o que que dá, né? sim, Com o que tem lá. É, oferecer. Aí, assim, eu acho que cada uma tem uma realidade, o jeito mais fácil de fazer, né? Então, tem uhum, mulheres que fazem a ordenha enquanto o bebê tá mamando numa mama, faz na outra. Tem mulher que faz no intervalo, né? Entre as sim, mamadas. E cada uma vai se adaptando de um jeito. Mas é importante saber que, assim, quanto mais você vai fazendo naquele mesmo jeito, mais costuma ir saindo, mais vai aumentando a produção, sim. Mais né? fácil vai Mais ficando. fácil vai ficando. Quando eu voltei a trabalhar, eu gostava, eu punha o Miguel para mamar. À noite ele mamava, aí depois, durante a madrugada, eu só dava um. Ele acordava, eu dava sempre Aham, um. E daí o outro ficava bem cheio, bem né? feio. Ficava bem cheio, saía bem fácil depois. Aí no outro dia de manhã, ele acordava cedinho, eu acordava cedo ele para dar mamar antes de trabalhar. Ele mamava de novo no que ele já estava mamando a noite inteira, mas que produzia muito também, porque estava sendo Sim, estimulado a noite toda, né? E aí eu esvaziava o que com a bomba o outro e depois punha ele no outro, porque ele mamando no outro, mesmo a bomba já tendo tipo não saído nada, quando ele mamava ainda saía mais, ele ainda sim, conseguia dar mais um pouco ali. E aham. era a hora do dia que eu mais conseguia, era essa hora. Depois, no resto A do de dia, manhã. eu ia tirando para complementar e para ir colocando. Uhum, Uma coisa importante que eu acho é, assim, daí o armazenamento, né? Como que a gente vai, aonde a gente vai sim, colocar o leite, como a gente vai guardar esse leite. Então, a gente
as orientações que a gente tem aqui tem que ser ou um vidro com tampa de plástico, né? Que é um vidro que aguente esterilização, então que a gente possa Tem que deixar ser ferver, fervido. né? Então a gente ferve por 15 minutos para ficar, né, sem bactérias, sem nada, para o leite não ficar contaminado. Ou tem alguns potinhos que são próprios mesmo para E tem armazenamento aqueles de leite. saquinhos também que são próprios, né? Tem Então, saquinhos, Então, assim, que encaixa ou no orçamento aí. exatamente, eu ia falar que encaixa no orçamento, porque assim, o vidro, ele pode ser, ou esses vidrinhos, hoje em dia a maioria dos, antigamente a gente pegava muito de maionese, de Nescafé, Sim, hoje, então Nescafé ainda tem, mas maionese já é plástico, enfim, as coisas foram é. virando plástico. Mas nessas lojinhas de R$ 1 que não custa R$ 1, mas Sim, é barato, tem vidrinho com tampa de plástico, tem, né? Daí depois tem esses que são material, na verdade, de mamadeira mesmo, né? Que é aquele plástico que é sim. esterilização, que pode ser também. E tem esses saquinhos, que são daí, enfim, sai um pouco mais caro porque são Sim. descartáveis, enfim, né? Mas aí cada um gaste o quanto quiser e Quanto puder. o que é mais prático O que e é a mais questão de ter prático, né? Dentro da um espacinho realidade. no freezer também, né? Sim, Que é sim, outra tem que coisa ter um importante. Sempre espacinho, tem que ter um espacinho ali no freezer para colocar, né? Quando faz a ordenha, a gente já faz a ordenha direto no vidro, já guarda no freezer, né? Se você ordenhar, etiqueta, data, né? sim, isso que coloca Importante. para não perder esse leite, vai sempre dando os mais antigos, né? Para você não perder leite, não ter que jogar fora. Se você tirou agora, guardou lá no freezer e daqui umas 2 horas você vai tirar de novo, tira num copo ou num recipiente e pode colocar junto, né, no mesmo, Completa, é. completa no mesmo dia. Não faça vidros muito grandes, né, porque depois que Sim. descongela, não vai Não poder pode congelar de novo. congelar de novo. Então, assim, tente colocar em porções que o bebê vai conseguir tomar tudo, né? Então, não faça Sim. grandes vidros, é melhor ter vários menorzinhos, né? Para Pequenos. fora. O que mais? O tempo que fica congelado. A gente tem uma divergência de tempos, uma divergência Sim, bem grande, na verdade. bem grande. Na orientação que a Até gente que tem. no Brasil já divergiu um tanto, né? Aqui no Brasil, Foi para o mês, voltou para 15 dias. Foi. era tipo, quando eu comecei era um mês, aí depois era 15 dias, aí depois era um mês de novo, aí depois é 15 dias. Então, assim, e nos Estados Unidos eles falam 4 meses, então, tipo, uma realidade. Eu acho que, assim, a Inclusive gente lá, trabalha. assim, se é no freezer da geladeira, é tantos meses. Se for aquele freezer vertical, é 12 meses até. É Então, assim, é um muito ano. tempo, um ano. Sim. Aqui no banco de leite, ele fica muito tempo. Só que no banco de leite, ele é pasteurizado, né? Então, ele é Sim. outra realidade. Eu acho que, assim, na realidade de Brasil, a gente tem que ter um cuidado de imaginar que as condições nem sempre também são, né? Às vezes a geladeira também não é tão boa, o freezer não é tão. Sim. Cada um tem a sua realidade. Mas, Sim. assim, pelo menos 15 dias ele pode ficar lá. Ele aguenta. Então, a sua geladeira foi aquela que tem o freezer embutido dentro da geladeira, né? Isso. Que É, 15 dias é isso seguro, é né? seguro. Se você tem uma geladeira que tem aquele freezer Aqui que é a separado. parte, de repente você consegue deixar uns 30 dias. Eu costumo recomendar assim. Sim, exatamente, Né? né? Então, Como é a sua geladeira? Se é essa, daí se 15 a dias mesmo. geladeira é com aquele freezerzinho dentro, com o congelador, você deixa 15 dias. Se não, você pode deixar até Isso. um mês. É claro, gente, que também não é assim, com 15 dias está perfeito, com 16 está estragado. Tá Não é, ruim. né? Exatamente. Então, assim, lógico, né? Mas a gente tem que ter e aí vai etiquetando e vai usando os mais antigos para não perder Para não leite, perder o leite. para não perder. Ah, bom, acho que mais, assim, muito importante, além de, como que a gente vai depois descongelar, né, esse leite que está E lá congelado. Então, a gente pode ou deixar ele, tirar um pouquinho, deixar na geladeira para ele dar já uma descongeladinha. E para esquentar, para oferecer para o bebê, a gente não pode oferecer, esquentar em micro-ondas, não não pode pôr pode no fazer muito. fogo,
né? Então, a Isso. gente tem que... Como que a gente orienta a fazer? Faz um banho, como se fosse fazer um banho-maria, ferve a água, como se fosse fazer um banho-maria. Quando a água começa a ferver, desliga, e aí você vai colocar no banho-maria desligado, né? Deixa Deixa lá uns descongelando ali. minutinhos, deixa descongelando. Depois, esse leite não Desligado. pode ser recongelado, né? Já tem que ser utilizado, já tem que ser oferecido. Não pode... Sim. É por isso que a gente fala para pôr pouquinho, né? Pouquinho, a porção que o bebê bebe. A Né? porção que Segue ele aquelas tabelinhas que o bebê, mais ou menos quanto o bebê tem, consome pelos é, meses, e é mais seguro, né? que é puro. E aí, assim, isso para você começar. Depois você vai ver o quanto o seu bebê toma, É né? verdade. Porque muitos deles acabam tomando mais, tomando menos, aí você vai Uhum. adequando. Mas esse primeiro estoque que você vai fazer, você vai fazendo de acordo com o quanto o bebê daquela idade geralmente mama. Acho que muito importante é como oferecer o leite. Acho que é uma Muito das coisas importante. mais importantes, Para né? proteger a amamentação é esse ponto crucial. É o ponto crucial, exatamente. Então, assim, não adianta fazer tudo isso, né? Ter todo esse movimento, essa preparação, fazer a ordenha, ter. A gente sabe que é trabalhoso, né? Não vamos fingir que é Uhum. super fácil, não É é? fácil, é uma delícia. Né? Não, você já tá, né? Um monte de coisa. A gente sempre pensando que, tipo, é uma coisa a mais que você vai fazer no meio de tudo aquilo que você já tá fazendo. Daí Sim, você tem tudo isso, toda essa dedicação, esse esforço, e depois oferecer esse leite em mamadeira, né? sim. Porque eu costumo, eu falo para elas assim, é mais arriscado um bebê que toma leite materno na mamadeira desmamado que um nenê que toma fórmula no copo. Né? Porque Sim, assim, ele é claro que a ordenha, tudo isso vai ajudar porque estimula a produção, mantém a produção, mas o bebê tomar na mamadeira, o risco dele começar a fazer confusão de bico, ele não é querer mais muito mamar no grande. peito, é muito grande, né? Sim. Então, sempre tem que ser oferecido sem bico, Num né? Não utensílio compatível com a amamentação, é compatível com a né? amamentação. Se tá Então, com por volta dos 4 meses, é fácil até oferecer no copinho. Eles pegam sim, eles fácil, né? pegam fácil, pegam mais fácil em copinhos, às vezes xícara, Tiquinho, aqueles de pinga, porque é menorzinho, né? Encaixa melhor na sim, boquinha. Então, assim, é, vai adaptando de acordo com o que o bebê aceita e principalmente treinando quem vai ficar com esse bebê, sim. né? É muito importante esse pacto com quem Esse vai ficar com treinamento. o bebê e esse treinamento, né? A gente vê muito assim, às vezes vai ficar com a avó, daí, mas a avó não quer dar, a avó quer dar uma mamadeira, porque tem medo. Então, assim, né? Sim. Mostra, vai ensinando, deixa ter uma adaptação, né? Para que se ofereça do jeito melhor, porque senão o risco desse bebê não querer mais mamar depois, né, e acabar perdendo essa amamentação é muito maior, né? Então, Sim. sempre oferecer em copo, xícara, colher, aquela colher Colher dosadora, que dosadora. parece uma mamadeira, mas o bico é uma colher. Enfim, do jeito que for mais confortável para o bebê e para quem está cuidando do bebê administrar esse leite, né? Mas Sim. sem bico, porque o bico ele é um Ele que vai atrapalhar ele que vai tudo. atrapalhar, ele que vai fazer o bebê começar a mamar cada vez menos no peito. Então, assim, Uhum. aí o bebê começa a não querer mamar mais no peito. Aí Sim. você acaba introduzindo um complemento quando você está em casa, porque daí ele já não quer mamar. E aí vai indo de um Que jeito não há que uma rotina de ordenha que dê conta da demanda do que bebê. demanda exatamente, né? Porque daí você vai passar por uma situação que você vai ter que ordenhar tudo. Se ele não quer mais mamar no Sim. peito, você vai ter que manter a ordenha e ficar dando leite materno na mamadeira, sem contar os outros problemas de mamadeira, né? Das coisas Sim. musculares, odontológicos, enfim. Ele vai também, ele não vai mais. É muito difícil você conseguir manter um bebê tomando só leite materno sem mamar, só com ordenha. Tem gente que consegue, tem Sim. gente que faz isso, que o bebê por algum motivo não pode mamar ou não consegue, e a mãe consegue manter em ordenha
só dá leite Verdade. materno, mas a realidade que a gente vê, a maioria das pessoas que está dando só com ordenha, é assim, é, dia a dia vai caindo a produção, você começa a dar um complemento junto, e Sim. aí você vai cada vez mamando menos o ordenha até uma hora que você desiste porque está saindo muito pouco e o bebê, né, não toma mais o leite materno. Uhum. Para os bebês que já têm 6 meses, que já estão começando a comer, você pode tentar deixar ele mais com, se ele estiver aceitando bem os alimentos, deixar mais com comidinha, com, né, apoio, usar esses Frutinha. alimentos para segurar também e não Sim. precisar para Tanto diminuir um pouco a leite. quantidade de, de leite que você precisa deixar. E aí você vai vendo que conforme o bebê vai comendo e vai crescendo, isso vai aliviando. Eu acho que essa rotina é muito pesada Sim. no No começo, né? comecinho. No comecinho, porque daí E no geralmente o comecinho bebê que junta, né? A angústia da volta pro trabalho, a angústia de deixar o bebê, mais a questão de ordenhar. Então é aquele combo, né? é Você combo, tá exatamente. saindo ali da esterogestação, então é uma fase difícil mesmo. Quando eles já estão comendo e daí já passou um tempinho, o Uhum. Miguel, ele ficou, eu deixava o leite para ele e assim, né? Daí, tipo, no final de semana eu ia tentando aumentar o estoque, enfim, porque ele ia mamando, né, tudo que tinha. Mas ele não. Quando, quando ele já tinha uns 8, 9 meses, eu comecei até não já deixar bem menos. Eu lembro que comecei a deixar um leite só por dia, porque daí já comia. Uhum. E aí depois foi indo que ele parou de precisar deixar e ele mamava quando eu estava em casa e quando eu não estava em casa ele comia fruta, comia Sim. comida, já, né, já estava maior, a gente não vai Isso precisar é ficar importante também, né? A gente falar para as mães que quando elas estão com o bebê, elas podem fazer livre demanda normalmente, sim, né? Não sim, tem até domingo, é sábado, eu vou dar copo. Não, você pode dar o peito. Porque quando a criança não está com você e ela está com o cuidador, ela vai entender que aquela pessoa não tem o peito para dar. Oba, travou. Bah, você tá me ouvindo? quando o bebê Travou tá aí? só com a mãe, não. Opa, travou. Deixa eu ver se volta, gente. Tá travado para vocês também? Ou só para mim? Me conta aqui que eu tô esperando a Bá voltar. Voltou, Bá. Gente, tá travado para vocês? Me contem. Alguém me fala aqui nos comentários se tá travada a Bárbara também ou só é para mim. Bá, meninas, meninas. Então, a Bá falou que é legal ordenhar um peito enquanto a gente amamenta no outro. Isso aumenta a produção. Ingrid, a Bárbara tá travada para você também? Ah, caiu. Vamos ver se ela tá indo para voltar. Vamos lá. Travou. Tá voltando, gente. Peraí. Vamos que vamos. Vamos ver que ela vai voltar. Foi. Voltou. Voltou, Bá. Parece que você participou. Daí, apareceu um agradecimento. Você Já voltou. participou, Que obrigada. bom. Já voltou. É, acho que alguém Então, eu tava perguntou falando aqui que qual é a melhor hora, né? Eu a estava melhor vendo hora, aqui, isso, né? Para para tirar. Acho que ordenhar. depende do quanto o bebê mama e de como que é a sua rotina, né, para ordenhar. Quando o bebê tá mamando, se você conseguir o bebê mamando e você ordenhar da outra mama, geralmente sai mais fácil, né, do que É, eu tava falando se você isso. ordenha depois que o bebê já mamou, se você ordenha depois que o bebê já mamou, é mais complicado. Assim, estimula a produção, né, porque é como se tivesse o bebê mamando ainda, mas sai bem menos Bem quantidade. menos. Pode fazendo aí alternando também, dá uma mama e ordenha outra, enfim, né? E se Ih, travou de novo. Ai, que pena. Bah, tá voltando? Ai, gente. Vamos ver se ela volta. quando foi. Foi. Acho que voltou.
Deu umas travadas de novo. Não, tá travadinho. Ih, travou de novo. Bom, o importante, enquanto a Bá volta, vou continuar o assunto aqui, daqui a pouco ela volta e eu adiciono de novo na live. Vai ficar salva sim, vai ficar salva junto com as outras lives do Agosto Dourado. Não com... Ah, faz antes então, sabe? Ou tipo, deixa um peito para ordenha, você amamenta com um e deixa o outro mais cheio para ordenha. Aí você ordenha esse peito. E aí você na próxima vez dá aquele que você tinha ordenhado e deixa o outro, você aproveita ordenhar o outro. Vai revezando. Aos pouquinhos você vai vendo o melhor jeito que funciona para você. É que realmente ordenhar depois que o bebê mamou tudo, sai menos leite. Então, tenta ordenhar um peito, deixa para o bebê, um peito você deixa para a ordenha. No começo eu acho que assim funciona bem também. Vamos ver se a Bá vai voltar. Vai ficar salva, já falei. Vamos ver. Ai, tá difícil, caiu de novo. E quando o bebê tá com você, gente, pode fazer livre demanda. Não tem problema. Pronto, voltou, Bá. Voltou. Agora acho que vai. Tá complicado. É, então, mas acho que né? Você estava falando de. Eu estava escutando, Você tá me escutando? escutando, escutando meio travado, mas escutando. Mas acho que Trava. tá Tá meio travado ainda. meio travando, é. Mas acho que. Não sei, tem mais alguma coisa, Van, que você queira falar? Acho que do que eu tinha colocado, Ah, já falou tudo. você falou tudo. Eu acho que o importante também. Nos 6 meses a gente consegue até colocar aqueles copinhos 360, né? Os bebês conseguem Isso, beber sozinhos, praticamente o sozinho, acho que leite. é bem mais Então, fácil, né? Fica bem mais bem mais independentes. fácil. Sim, sim. O importante é praticar livre demanda quando o bebê está com a mãe, principalmente à noite, né? Que a gente sabe que auxilia na produção. Sim, sim, principalmente à noite. E assim, e isso é importante. Então, assim, quando o bebê tá com a mãe, deixa mamando livre demanda, não fica Sim, dando, né? Isso mesmo o bebê que a mãe não consiga deixar e o bebê toma fórmula junto, sempre sim, mantém. Quando tá com a mãe, gente, mantém só o peito, porque é super importante isso para produção né, para manter. sim, Então é bem importante essa parte de manter com a mãe é como se não existisse essa outra parte, né? A mãe só tem que sim. ordenhar e deixar. Ela dá leite, não, né? Não, Só não precisa. até, não precisa, até para o bebê associar que quando tá com ela é Sim, o, né? peito. Quando esquentar o leite, a temperatura que a gente tem que dar para o leite, na verdade, assim, você vai deixar ele lá naquele banho-maria, quando ele estiver morninho, você já pode oferecer, não vai ferver, não vai esquentar tanto, mas principalmente para bebês menores, a temperatura tem que estar parecida com a nossa temperatura, que é a temperatura que o leite sai para o bebê. É mais fácil dele aceitar se tiver com, né? Se a gente dá gelado ou mais quente, às vezes ele estranha mais do que se a gente der na temperatura que é do nosso corpo, que é a temperatura que sai o leite quando ele mama direto no peito. É bem morninho mesmo, É morninho bem para frio morninho. praticamente. É, Quando a gente morninho. sente na pele, Isso, é né? morninho para frio. Então, assim, quando ele já chegar nessa temperatura, aí já pode tirar daquele banho-maria desligado e já oferecer para o bebê. Tem mais Sim. alguém que queira perguntar alguma coisa? Ah, pode aproveitar. Oi, É. Pri. Vamos ver. Ah, tinha mais uma coisa que eu ia falar, gente, tá aqui. Tentando lembrar. O que que era? Ah, muitas mães têm um medo importante, que os bebês não vão conseguir, tipo, meu bebê só dorme no peito, não vai dormir, né? Então, assim, com o cuidador, os bebês se adaptam, né? Isso que é importante dizer, os Sim, cuidadores e os bebês vão encontrar o jeitinho o deles, jeitinho de deles. E se quando ele estiver acalmar. com você, isso não quer dizer que quando estiver com você, ele vai querer continuar dormindo só no peito, porque ele sabe Sim, que isso é importante. você é a mãe. E eles têm essa capacidade também de se adaptar, né? Então, assim, Muito. vai ser uma coisa realmente do cuidador e do bebê. Eles vão se virar para descobrir o jeito deles. Vários bebês só mamam no peito e só dormem no peito.
e quando tá com o cuidador, dorme ninando, dorme Sim. de outras formas, E é né? normal a gente escutar, gente. Ó, eu escutava isso da minha mãe. Nossa, mas quando fica aqui, é totalmente diferente. É só você chegar que Ah, ela só quer o peito. Mas é mas assim mesmo, é assim mesmo. né? Isso é uma coisa que acho que é para sempre. A criança com a mãe é Sim. totalmente Ela diferente. tem outro Outro relacionamento, né? Uma relacionamento. confiança. Às vezes tudo que ela segurou ali, ela chega e ela Exatamente. falta com você. É importante, porque assim, as pessoas falam assim, ai, é porque com você, eu acho engraçado que você fala assim, ai, mas ele tava ótimo, é só você chegar que ele fica desse jeito. Exato. Fosse uma coisa horrível ele fazer isso quando você chega, mas na verdade é porque você é a pessoa que ele É o confia, porto que ele seguro pode dele. soltar e que ele pode, né? Ele tava ali se Sim. segurando. Tem a Lucilene tá falando que o bebê não pega mamadeira, se vai sustentar só com a fruta e o almoço. É, assim, não Isso é precisa, o ideal é não dar mamadeira, a gente falou no começo, falou durante, tá? Então, o ideal é que o isso. bebê tome em copo, né? Então, tente treinar quem vai ficar com o bebê a oferecer o leite no copo, ou leite materno, mesmo se for fórmula, no copo. E assim, ele não estar pegando agora também não quer dizer que quando você voltar ao trabalho ele não vai pegar. É tudo uma adaptação também, né? É muito comum a mãe tentar dar, eles não pegarem de jeito nenhum, porque Muito acho comum. que para eles é meio absurdo a mãe tentar dar o leite ali se Uhum. ele pode mamar ali, ele tá vendo, né, É. o leite, ele sabe. Então, assim, pode ser que com o passar dos dias, com outra pessoa, ele consiga tomar, né? E se por um acaso, de jeito nenhum, ele estiver pegando e o bebê já estiver se alimentando, você vai dando é, o, a fruta, a A comida. frutinha, o E é uma almocinho. coisa que você pode fazer, às vezes é até que eu às vezes fazia com o Miguel, era até por outros motivos, na verdade, com o Miguel era porque ele precisava fazer um teste de fórmula por conta da alergia, então tinha que fazer um teste para ver se ele toleraria uma fórmula de um Uhum. determinado jeito lá, que era a fórmula. E eu não queria dar para tomar, porque eu não queria que tomasse fórmula, então eu queria que desse no peito. Então eu pegava a pazinha e misturava tipo na frutinha para ele ter contato, Sim. para ele comer. Então assim, você pode ir tentando outras coisas, dar outras, né, dar mais vezes a Tipo, frutinha, uma frutinha com leite leite materno, isso é materno, possível também. né, pega o leite materno, mistura na frutinha e dá de colher, enfim, Sim. né, vai dando Vai de ser outro. uma forma de sustentá-lo de qualquer É, forma, né? Fica sim, tranquila. E sim, pelo sim. jeito você vai ficar fora pouco tempo, né? Porque é só a frutinha e o almoço. Se você tiver à tarde com ele, ele vai tirar o perdido. Fica tranquila, que é normal isso também acontecer. O bebê mama mais quando a mãe tá junto. Não comeu Não, comida, ó, só esse daqui tá falando que tá fazendo livre demanda, vai voltar ao trabalho de manhã, de tarde, de noite, vai dar o peito. Na metade da manhã e da tarde, a sogra vai levar para mamar. Será que vai ser aqui, pouco? ó, Eu acho que não é pouco, eu acho que é suficiente. Acho que é bem suficiente. suficiente, né? É bem Também suficiente. acho. Acho que não é pouco, não. Vai ser suficiente, sim, e acho que vai dar certo. Boa É. sorte para o seu volta ao trabalho, mas acho que vai dar tudo certo. Acho que vai dar certo, que como tem essa possibilidade, né? Isso é o Que bom, que sogra boa. sogra boa, né? Que vai levar o bebê para Vai ajudar mamar. pra caramba. Ela nem sabe quanto que ela vai estar ajudando, Sim, protegendo a amamentação. sim, com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Ai, que bom. Que bom que te ajudou, Lu. Vamos baixar aqui. Eu acho que a gente tirou todas as dúvidas. Ah, tem que ser mesmo. Mas vai dar tudo certo, você vai ver. Logo vocês pegam um jeito. Eu amamentei bastante minha filha assim, eu ia na minha mãe amamentar e voltava a trabalhar. Era um corre danado, mas dava tudo certo no fim das contas. A gente vai fazendo, né? Vai se adaptando. Eu, às vezes, tinha dia que passava em Sim, casa só para amamentar na hora do almoço, em vez de almoçar. Aquelas, né? é. Almoçava assim, né? Você vai almoço amamentando, né? E É. vai. A gente vai É, pegando o jeito da coisa, ainda bem. depois que acontece, eu acho que esse pré-volta é pior do que a É, volta. Porque é é, tanto, é tanta difícil. angústia, tanto, né, que a gente fica, acho É. que é pior. E a gente tendo essa consciência, a gente vai. Sim. Não, Não e vamos só por fome.
Sim, não mama só por fome, né? Mas é aquilo que a gente estava falando. Quando você tá perto, ele mama por outros motivos, né? Ele mama porque ele quer mamar, porque quer aconchego, porque quer sugar. Mas ele estando com outra pessoa, eles acabam desenvolvendo outros mecanismos de se, né? Sim. Até de até Para de conseguir se colo, acalmar, para dormir. para dormir. Né? Então, Muitos assim, bebês dormem no carrinho, passeando pela casa, outros dormem no colo. Vai de como o cuidador consegue, né? sim, Eles sim. vão encontrar um caminho. Eles encontram o caminho deles, assim. Acho que é angustiante pra gente antes de acontecer, mas Sim. depois vai se. E até Vai... pela gente achar que ninguém vai cuidar igual a gente, né? Que não Ah, vai ser igual. É uma coisa de mãe, né? com certeza, com certeza. Ai, tadinha, eu fico pensando se ele tá com sede. Ele não vai ficar com sede, Não tá? vai. Não vai ficar com sede mamando esse tanto. Ele já vai ter. Eles não vai ter sede, não. Fica tranquila. Que eles não. Já vai ter a oferta hídrica dele, ele mamando nesses outros períodos e não vai ter sede. Fique tranquila. Ah, é difícil, né? Voltar a trabalhar é muito É difícil. difícil voltar a trabalhar, a gente sabe. É um... Não é brincadeira, não. A gente tem que começar a ir aos pouquinhos, né? Com as políticas públicas, com os espaços que sejam mais adaptados para as mães. As Sim. mães também cobrando cada vez mais as empresas, todo mundo, toda a sociedade mesmo para proteger a amamentação, É, né? Eu achei o tema desse ano assim fantástico, porque então, o tema realmente é bem isso e assim, acho que é muito, muito importante, né? A gente, muito, muito. como sociedade, proteger a amamentação, e, assim, Sim. quem amamentou, quem não amamentou, eu acho que a gente ainda tem Quem vai muito amamentar que ainda? vai amamentar, quem tem uma irmã que vai amamentar, quem tem, assim, de ser um apoio mesmo. Eu acho que a gente ainda tem, Sim, eu acho que eu sempre tenho muito cuidado quando a gente fala de amamentação, porque eu sinto que ainda tem muito aquela coisa assim de parecer que quando a pessoa não amamentou, ela está sendo acusada de não ter conseguido amamentar e de estar sendo comparada. E a gente isso sabe é. que tem muita interferência, ela não tem apoio. Então, assim, se ela Tem não nem. conseguiu, não é por culpa dela, nem porque ela não quis, Não, né? Mas ela pode, a mãe que não amamentou, ela também pode promover, né, a amamentação, ela sim, também pode ajudar outras pessoas, não virar aquela coisa meio uma rixa, enfim. O copo 360, se ele se adaptar, pode usar para tudo que ele pode usar bebe, para tudo. não tem Escolhe problema. bem o copo. Tem uns copos que tem que ficar meio que mordendo, empurrando. Esse é ruim. Tem que ser uns que Sim, vira e já sai o fluxo, sabe? sim, Para sim. não dar. Porque esses que tem que ficar mordendo, ele vai acabar às vezes mordendo o peito também. Então tem essa também do copo. Tem que ser É um fluxo bem fácil, bem contínuo. bem fácil, senão Mas é se ele verdade. pegar, é Pode. bom que faz menos sujeira, né? Sim, sim. Pode ser o aberto, mas o 360 faz menos sujeira. Se cai É no alguma coisa, não derrama tudo. Porque vai cair, né? Na verdade, eles vão jogar. Aí a gente fica, ai, meu Deus, tá desperdiçando no meu leite, tão suado. É. Ah, literalmente, a gente chora no leite derramado, né? Só no leite derramado, exatamente. Não Mas tem como. não tem como. Acho que a gente já Deixa eu ver. respondeu. Já respondemos, acho que respondemos tudo. Vai ficar gravada a live, bastante gente perguntou, vou deixar gravada aqui, com certeza. E Sim, foi muito bom, né? Nosso bate-papo. sim. Ai, muito obrigada, fiquei Obrigada. muito feliz. Essa semana que foi cheia de É, lives eu vi cheio de importantes. lives, eu vou depois fazer naquele parte do perfil que tem, aquele, nem sei como chama, que tem aquele livrinho que a gente separa por As tópicos. guias. Vou colocar, pode colocar coisa de outras pessoas também, daí eu vou Eu nem colocar. sabia, vou aproveitar então, porque tem muito conteúdo bom em tanto lugar, né? O lugar Graças a Deus. dá para você colocar. Dá para colocar de outras Muito bom. pessoas também, é legal. Muito Ah, obrigada, obrigada. Lu. Vocês que são maravilhosas, que estão aí nutrindo o futuro, tão Sim, importante, estão dispostas a isso. Parabéns, muito obrigada. com certeza. Então, Muito bom, obrigada por estar acompanhando a gente aqui. Ah, os copos de Então, os copos de transição, aqueles de bico rígido, de bico duro, aquilo, né? acho que é Eles não isso. são muito indicados, não. Assim, 360 e o aberto é melhor. É Esses melhor. ainda têm um risco de causar confusão de bico.
Principalmente se tiver válvula, né? Assim, Principalmente com válvula. é assim, se o bebê não se adaptar a nada e o jeito que o cuidador e o bebê, né, até não é, Sim. mas assim, não é o mais Se indicado. for assim, o menos pior seria o bico rígido sem válvula. Tem O válvula, menos pior, que daí sai um né? fluxo mais fácil, não precisa ficar sugando ele, né? Sugando. Com válvula ele Isso, suga, é como se fosse um bico, então é mais complicado. exatamente. A Bárbara que estava de férias. Eu não estava de férias, não. Mas já voltou na rotina, né, Bá? Já voltamos total. É rapidinho. É rapidinho, então foi 10 dias de férias, mas foi Ai, bom. que delícia. Então Então, tá. deixa eu agradecer você mais uma vez de estar aqui comigo a sexta-noite, né? Fechando com chave de ouro aqui a semana Sim, sim, da sim, amamentação. Fico muito feliz. Obrigada a todo mundo que participou, que mandou perguntas. É sempre muito gostoso ajudar sim, vocês. sim, fazer E essa qualquer troca. dúvida, manda no direct, que a gente vai Isso, respondendo com a gente calma. responde, com certeza. Tá bom? Né, Bá? Muito Obrigada. obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, Boa... tchau. Obrigada. Boa Tchau, tchau. noite. Boa noite. Tchau.